Olá, eu sou a professora Valéria e hoje daremos início a mais uma aula no contexto de gerenciamento de páginas. O tema da aula é algoritmos de substituição de páginas. Nessa aula, nós entenderemos o que é o problema de substituição de páginas na memória principal e abordaremos os principais algoritmos para realizar essa substituição de páginas. Vamos começar então imaginando um cenário onde o sistema operacional gerencia a memória real, a memória física RAM, através do uso de memória virtual. Então, os processos executados nesse sistema usam uma paginação com uma tabela de páginas convencional, aquela tabela de um nível onde cada processo tem a sua própria tabela de páginas. E essa tabela de páginas vai ser usada pela MMU para fazer a tradução do endereço virtual para o endereço real a ser acessado na memória. O processo à esquerda está sendo executado. E quando a próxima instrução for executada, o endereço virtual dessa instrução vai ser passado para a MMU. A MMU vai pegar esse endereço virtual que está contido nessa página cinza. E de posse desse endereço virtual, ela vai verificar se o endereço está contido no endereçamento possível desse processo, se é um endereçamento uma referência válida. Porque a gente sabe que não pode extrapolar o endereçamento do próprio processo. Se for uma referência válida, então a MMU vai consultar a tabela de páginas desse processo para ver se a página em questão é uma página que reside ou não na memória. Essa residência está explícita por esse bit. E esse bit aqui está dizendo que a página em questão não está na memória, ou seja, é uma página ausente. Essa ausência de página gera uma interceptação ao SO para ele tratar uma interrupção por causa da falta de página. O SO, então, sabe que para tratar essa página é necessário ir até a mídia de armazenamento, no caso um disco, mais especificamente na partição de permuta, no swapping desse disco, para buscar a página de interesse. De posse da página de interesse, o SO traz essa página para um quadro livre da memória RAM. E quando esse quadro residir já na memória, é necessário reiniciar a tabela de páginas para informar agora que a página em questão está válida na memória e reside neste quadro utilizado. Por fim, a instrução pode ser reinicializada. O problema da substituição de páginas surge quando uma página solicitada não reside na memória, então o SO vai tratar a falta de página, busca essa página no disco e ao tentar trazer essa página para um quadro da memória, percebe que todos os quadros estão ocupados. Então, o SO vai ter que eleger um dos quadros para ser uma das páginas que residem nos quadros, para ser vítima e sair dali. Nesse caso, ele escolheria uma das páginas, a página vítima seria, então, persistida em disco para liberar um quadro da memória. E esse quadro liberado vai ser usado para carregar a página solicitada. Qual vai ser o critério para o SO escolher qual é a página vítima para sair da memória? Varia. Pode ser a página que está há mais tempo na memória, pode ser a página que não foi modificada, a página que não foi referenciada. Então, tem algumas políticas que a gente vai ver hoje. Resumindo, quando ocorre uma falta de página, eu estou dizendo aquela falta de página completa, que não reside mesmo em memória, é preciso trazer uma página do disco para a memória RAM. Se há um quadro disponível na memória RAM, ótimo, utiliza o SO vai, coloca a página lida do disco, nesse quadro ocupa e atualiza a tabela de páginas. Agora, se ao ler uma página do disco, o SO encontrar toda a memória RAM ocupada, então é preciso aplicar um algoritmo de substituição de página ou de quadro. Nesse caso, escolher uma das páginas que reside na memória para sair dali e ser persistida em disco para liberar espaço para a página requisitada.
A gente já viu que uma entrada na tabela de páginas, ela contém alguns campos, e esses campos dão apoio à implementação de políticas de substituição de páginas na memória. Além do número da moldura ou quadro da memória onde a página reside, há também o bit de presente e ausente, dizendo se a página buscada nessa entrada reside ou não na memória principal. Há também bits de proteção, que dizem quais tipos de acesso são permitidos, leitura, escrita, execução, e depois bits de modificação e referência. O bit modificada informa se a página, desde que ela foi carregada em memória, se ela foi modificada, se ela teve algum byte modificado. Se ela teve algum byte modificado, isso quer dizer que a imagem que existe na memória RAM é diferente da imagem que foi previamente carregada a partir do disco. O bit referenciada informa se a página foi lida ou escrita recentemente. Se uma página estiver com bit referenciada setada para 1, isso quer dizer que ela foi necessária há pouco tempo. E pelo princípio de localidade, provavelmente essa página vai voltar a ser acessada no futuro muito próximo. Então, não é interessante retirar essa página da memória se ali ela residir e houver uma nova falta de página. Se o SO precisar tirar uma página da memória, é interessante que ele busque uma página que tenha um bit referenciado setada para 0. Uma página que tem um bit modificada setada em 1 é uma página cuja imagem na memória é diferente da imagem persistida em disco, a partir de onde ela foi carregada. Então, no caso de uma falta de página, essa é uma página que também não deveria ser retirada da memória, não deveria ser uma página vítima. Porque, ao ser retirada da memória, a nova imagem deve ser necessariamente persistida em disco. Se houver páginas que não têm o bit modificado setado para 1, ou seja, cujas imagens na memória são idênticas às imagens do disco, essas páginas são mais propícias a serem retiradas da memória, porque se as imagens são iguais, elas não precisam ser persistidas em disco. Então, há uma economia de tempo no tratamento de uma falta de páginas. Por fim, há um cache aqui desabilitado que não precisamos nos preocupar com ele agora. Vamos ao primeiro algoritmo, o algoritmo ótimo. Esse algoritmo substitui a página que não será usada pelo maior período de tempo. Vamos entender o que isso significa usando um exemplo. Vamos assumir que existe um processo que faça referência às páginas 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, nessa sequência. E que a memória principal da máquina que executa esse processo apresenta 3 quadros que inicialmente estão vazios. Quando a primeira página é referenciada, ou seja, quando esse processo começa a executar, essa primeira página precisa ser carregada a partir do disco, porque ela não reside na memória. Então, é gerada a primeira falta de página e essa página é carregada no primeiro quadro livre da memória. Então, temos aqui uma falta de página, que é tratada, e depois o processo referencia a página 0, que também é uma falta de página, e essa página entra no segundo quadro da memória. Depois referencia a página 1, que ocupa o terceiro quadro da memória, e depois referencia a página 2. Ao referenciar a página 2, a MMU verifica que essa página não reside na memória. Então, é necessário aplicar o algoritmo de substituição de páginas, o algoritmo ótimo no caso. Para aplicar o algoritmo, a MMU vai olhar para os próximos acessos desse processo e vai escolher para sair da memória aquela página que vai ser acessada no maior período de tempo, ou seja, vai demorar mais para ser acessada. Vamos ver então. Ela olha para o futuro, o 0 vai ser o próximo a ser acessado. Então, a gente não pode tirar o 0 de acordo com esse algoritmo, porque se a gente tirar, logo ele vai ser necessário e vai gerar uma falta de página em breve, desnecessária.
Então, o 3 vai ser necessário, mas o 3 não reside na memória, o 0 já reside, então permanece lá, o 4 não. O 2 é o que a gente quer colocar, o 3 não reside, o 0 reside, permanece lá, o 3 não, o 2 não, o 1, o 1 reside na memória. Então, o 0 reside na memória, tem que permanecer lá, o 1 reside na memória, tem que permanecer lá, e dos 3, o 7 foi o único que não foi referenciado no futuro próximo. Então, essa página 7 aqui vai ser a vítima. Então, a MMU, o SO, vai olhar para essa memória e vai retirar a página 7 para dar lugar para a página 2. E tem aqui esse cenário. Na próxima referência é acessada a página 0, que já está na memória, não gera falta de página. Depois a página 3. A página 3 não reside na memória, então é gerada uma falta de página que tem que ser tratada pelo SO. Então, o SO vai olhar de novo para o futuro e vai escolher aquela página que vai demorar mais tempo a ser acessada. A página 0 vai ser acessada em breve, então ela permanece, a 4 não reside, a 2 reside. Então, a 0 reside, a 2 reside. Então, quem vai sair? Vai sair a página de número 1 para ceder lugar para a página de número 3. Depois, a página 0 é referenciada, mas ela reside na memória. Depois, a página 4, que não reside na memória, gerou mais uma falta de página. Então, o SO vai olhar para o futuro próximo e vai encontrar a página que vai demorar mais tempo para ser acessada. A página 2 reside na memória e vai ser acessada em breve, então ela deve permanecer na memória, assim como a página 3. Então, a próxima página vítima é a página 0, que vai sair da memória, persistida em disco, e a página 4 vai ser carregada nesse quadro. E assim sucessivamente. Se nós fizermos toda a sequência de execução, nós vamos chegar ao número de 9 falhas de página para essa sequência, considerando o número de 3 quadros de memória. O algoritmo visto é o algoritmo ótimo porque garante a menor taxa de falhas de página possível. Mas ele tem problemas. Quais são os problemas desse algoritmo? Vocês conseguem visualizar? O algoritmo ótimo, ele é praticamente impossível de ser implementado, porque ele exige um conhecimento de toda a sequência futura de acessos de página. Uma informação que a gente não detém quando a gente põe um processo para executar. Então, ele é usado como uma referência mesmo, um padrão de comparação para medir a eficiência de outros algoritmos de substituição de páginas. Eu poderia, por exemplo, executar um processo e fazer o log de acessos às páginas desse processo e armazenar esse log. E depois pegar o mesmo processo e executar com o algoritmo de substituição de página que eu bolei, de páginas que eu bolei. E daí eu posso comparar o número de falhas de páginas desse meu algoritmo com o algoritmo ótimo. Qual é um algoritmo, então, que é fácil de implementar? A ideia que vem à cabeça é um algoritmo FIFO, First In, First Out. Quando há uma falta de página, a página vítima, aquela página que vai sair da memória, é a página que reside ali há mais tempo, ou seja, a página mais antiga. A primeira que chegou é a primeira que cai fora. Então, vamos considerar a mesma string de referência, a mesma sequência de acesso às páginas, e considerar que a memória RAM continua tendo 3 quadros livres de memória, inicialmente. Então, no começo, 7 vai gerar uma falta de página, vai entrar no primeiro quadro, depois 0 entra no segundo, 1 no terceiro, até aqui foram 3 faltas de página. Quando o processo fizer referência à página 2, vai ser gerada uma nova falta de página. E essa página 2 vai entrar no lugar de qual página que já reside na memória? Vai entrar no lugar da página mais antiga, que no caso é a página 7. Então, o novo cenário vai ficar 2, 0, 1. Em sequência, faz referência à página 0, que já reside na memória, não é uma falta de página. E depois a página 3, que não reside em memória, então é uma falta de página. E essa página 3 vai ter que entrar no lugar de 2, ou de 0, ou de 1. Onde que ela vai entrar?
ela vai entrar no lugar da mais antiga. 7 já tinha saído, a segunda mais antiga é a página 0. Então, ela vai entrar no lugar da página 0. E esse é o novo cenário. Se nós fizermos essa execução do algoritmo de substituição FIFO, a gente vai chegar à conclusão, vai chegar ao número de 15 falhas de página para essa string de referência. Será que se eu aumentar o número de quadros dessa memória, o número de falhas de páginas vai diminuir? É intuitivo dizer que sim, não é? Quanto mais memória, mais espaço para armazenar as páginas e, consequentemente, menos falhas de página vão acontecer, certo? Curiosamente, não. Esse algoritmo FIFO, ele sofre de uma anomalia, que não necessariamente ao aumentar a quantidade de memória, o número de falhas de página diminui. Vamos entender por quê. Para entender, a gente pode executar a seguinte string de referência, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, com o algoritmo FIFO com 3 quadros. Então, vamos fazer uma simulação com 3 quadros, assim como a gente fez no slide anterior. E depois, fazer a simulação com 4 quadros e contar o número de falhas que acontecem aqui, com 3 quadros, e depois com 4. Vocês podem fazer? Conseguem fazer? Eu vou deixar como atividade para vocês fazerem essa contagem, mas vocês devem ter chegado à conclusão que para aquela sequência, utilizando 3 quadros de memória, são causadas 9 falhas de página. E se a gente aumenta um pouco, coloca a memória com 4 quadros, o número de faltas de páginas aumenta e vai para 10. É estranho, né? Mas por que isso acontece? Isso acontece por causa da anomalia de Bilade. Essa anomalia, de acordo com essa anomalia, o aumento no número de quadros não necessariamente significa uma diminuição no número de falhas de página. No nosso caso, a anomalia ocorreu porque, ao utilizar uma memória de 3 quadros, essas 3 páginas residem nesses quadros. E depois, ao fazer referência à página de número 4, o processo ao fazer essa referência a essa página, o SO precisa retirar uma das páginas anteriores para dar lugar para o 4 e vai retirar a mais antiga, que é a página 1. Só que olha só, em sequência, quem é referenciado? Justamente a página antiga recém-removida da memória. Então, vai gerar uma falta de página e esse 1 vai entrar no segundo mais antigo, que é o 2. Mas quem vai ser requisitado em seguida? O 2. E assim por diante. Então, por acaso, para essa sequência, aquela página que sai vai no futuro próximo, imediatamente, na verdade, ser requisitada, ser solicitada. Então, o número de faltas de páginas fica muito grande. Coisa que não acontece tão frequentemente quando a gente utiliza 4 quadros, tá bom? Idealmente, quando a gente utiliza uma política de substituição de páginas, conforme a gente aumenta a quantidade de quadros, o número de faltas de páginas diminui. Isso só não acontece para o algoritmo FIFO. Vamos ver o segundo algoritmo, chamado algoritmo de segunda chance, que consiste no algoritmo FIFO melhorado. Esse algoritmo FIFO melhorado utiliza o bit de referência, aquele da entrada da tabela de páginas que, quando setado para 1, indica que a página foi recentemente lida ou escrita. Nesse algoritmo, se uma página antiga, a página mais antiga, tiver o bit de referência setado para 1, o que quer dizer que ela foi recentemente referenciada, então o algoritmo troca esse bit de referência para 0 e a trata como se ela fosse uma página recém-chegada. Então ela vai ser a última a ser escolhida, de acordo com essa mudança, né? Ela encabeçava a fila da lista, a fila das páginas mais antigas. E daí agora ela foi para o final da fila, da lista. Essa figura ilustra um cenário onde tem várias páginas na memória e essas páginas estão ordenadas por ordem de chegada na memória. Então, a página A foi carregada na memória no instante 0, B no instante 3 e assim por diante.
E no instante 20, chegou uma nova página. E é preciso ceder espaço para essa nova página. Então, uma dessas páginas que já residem tem que ser retirada da memória. Quem vai ser retirado? Pelo algoritmo FIFO seria o A, não é? Mas pelo algoritmo segunda chance, se esse A aqui foi recentemente referenciado, então ele vai ter o bit referenciado setado para 0 e vai ser colocada, essa página vai ser colocada no final da lista, como se ela tivesse recém-chegado, como se ela tivesse chegado no instante 20. E agora, a página candidata a sair da memória é a página B. E aí, o procedimento se repete. Se essa página B tiver o bit referenciado setado para 1, ela também vai ter esse bit setado para 0 e vai ser colocado ao final da lista, depois de A. Na pior das hipóteses, vai haver várias iterações e todas as páginas, se forem referenciadas, se tiverem um bit de referenciado setado para 1, elas vão ter esse bit setado para 0 e vão ser postas no final da lista. E a lista vai se regenerar numa FIFO, vai ficar igual à lista anterior, com A de novo sendo a principal candidata a sair da memória. A ideia desse algoritmo é encontrar uma página que tenha o bit referenciado setado para 0, ou seja, uma página que não foi referenciada recentemente, não foi lida nem escrita. Essa página, ela é vista como uma página esquecida. Se o processo não precisou acessá-la recentemente, a tendência é que ele não precise acessá-la num curto intervalo de tempo no futuro. Então, tira essa página porque ela não vai ser necessária nos próximos instantes. Mais um algoritmo, NRU de Not Recently Used, não recentemente utilizado. Esse algoritmo categoriza as páginas com base em 4 classes, 0, 1, 2 e 3. Na classe 0 estão as páginas que não foram referenciadas e nem modificadas, ou seja, tem o bit de referenciada, vou chamar de R, setado para 0, e o bit modificada, vou chamar de M, setados para 0. Quer dizer, páginas que não foram lidas nem escritas recentemente. Então, são páginas que são fortes candidatas a serem removidas da memória quando houver uma falha de página. Na classe 1 estão as páginas que não foram referenciadas, bit R setado para 0, mas foram modificadas, bit M setado para 1. Estranho, né, esse tipo de página? Daqui a pouco eu volto nelas. Na classe 2 estão as páginas que foram referenciadas, mas não foram modificadas. Ou seja, páginas que tiveram acesso para leitura, mas não tiveram acesso para a escrita. E, finalmente, na classe 3, estão as páginas que foram referenciadas e foram modificadas. Tem o bit R e o bit M setados para 1. Ou seja, elas tiveram necessariamente uma escrita. Nesse caso, a imagem delas na memória está diferente da imagem delas original do disco. Então, elas não são boas candidatas a saírem da memória. A ideia do NRU é, durante o tratamento de uma falha de páginas, remover aleatoriamente uma página da classe de ordem mais baixa. Ele é um algoritmo fácil de ser implementado e com um desempenho razoável. Vamos entender como uma página não referenciada pode ser modificada. Bem, quando um processo é inicializado, todas as suas páginas são setadas com bit de referência 0 e bit de modificada 0 também, indicando que essas páginas nunca foram referenciadas e nem modificadas. Só que o bit de referência é especial, porque ele tem que manter o status de atual. Então, para isso, a cada interrupção do relógio, o que acontece é que os bits de referência de todas as páginas são setados para 0. Isso indica que, recentemente, essas páginas não foram referenciadas. Então, uma página só permanece como referenciada por um curto intervalo de tempo entre a interrupção de um clock, entre as interrupções do clock. Então, vamos imaginar que em um momento uma página seja acessada para escrita.
Nesse caso, o bit modificado é setado para 1 e o bit referenciada também. Mas quando uma nova interrupção do clock acontece, o bit de referenciada dessa página é setado para 0, indicando que num curto intervalo de tempo ela não foi referenciada. E por que é preferível tirar uma página da classe 1 da memória em vez de uma página da classe 2? Afinal, uma página da classe 1, ao ser retirada da memória, tem que ser persistida em disco. Algo que não acontece com uma página da classe 2, porque na classe 2 a imagem da página na memória é idêntica à sua imagem no disco. A preferência se dá por causa do princípio da localidade. Uma página recém-referenciada tem mais chances de ser referenciada num curto intervalo de tempo. Então é desejável deixá-la na memória. O NRU é um algoritmo fácil de ser implementado e tem um bom desempenho. Mesmo assim, vamos ver mais um algoritmo que se aproxima mais do algoritmo ótimo, o LRU. O LRU é um algoritmo que exclui da memória as páginas menos recentemente utilizadas, tirando proveito justamente do princípio de localidade. Ou seja, páginas muito utilizadas nas últimas instruções provavelmente serão muito utilizadas novamente nas próximas instruções. Então, quando o processo começa a ser executado e acontece uma falta de página, quando a memória se torna cheia, a nova página requisitada vai entrar em um quadro da memória da página mais esquecida. Por exemplo, para a string de referência 7012, 701 entra nos quadros vazios e quando a página 2 for requisitada, ela vai ter que assumir o lugar de uma das páginas já em memória. No caso, então, o algoritmo vai olhar para o histórico e vai procurar pela página que teve a referência mais distante, ou seja, a página mais esquecida mesmo. Quando o 2 é requisitado, o algoritmo vai olhar o 1 foi recentemente utilizado, o 0 também, mas o 7 é o menos recentemente utilizado. Então, o 2 entra na página, no lugar da página 7. Quando o 0 é requisitado, ele já está na memória, essa página já está na memória. Quando o 3, a página 3 é requisitado, o algoritmo tem que olhar para o histórico novamente. A página 0 foi recentemente utilizada, 2 também. A 1 é a mais esquecida, então a página 3 entra no lugar da página 1, e assim por diante. Usando a mesma string de referência do início dos slides para o algoritmo ótimo, o LRU provocou 12 falhas de página, enquanto o algoritmo ótimo tinha provocado 9. O algoritmo LRU é uma boa aproximação do algoritmo ótimo, mas muito cara de ser implementada, porque é necessário manter uma lista encadeada de todas as páginas na memória, com a página mais usada na cabeça e a menos usada na cauda. E essa lista deve ser atualizada a cada referência da memória, E a gente sabe que a memória é acessada com muita frequência. Então, esses acessos inviabilizam a manutenção da lista. Então, o NRU passa a ser uma boa aproximação do algoritmo LRU. Essa aula foi baseada no material do livro do Tannenbaum, Sistemas Operacionais Modernos, capítulo 3, e também no livro do Silberschatz, Conceitos de Sistemas Operacionais, capítulo 9.